Saudações, amigos do YouTube. Eu estou iniciando hoje mais uma série em paralelo àquelas que já vêm em andamento. Como todos já devem ter percebido, o meu canal ele é voltado para um público iniciante. Ele não é voltado tanto para aquele cara sênior. Embora, na minha opinião pessoal, as pessoas que já estão na estrada há alguns anos, elas acabam adquirindo alguns vícios e que, olhando técnicas para os iniciantes, ela pode corrigir alguns desses vícios que ela vem praticando ao longo aí da sua jornada. E nisso eu me incluo. Eu também estou sempre me atualizando. Eu fico assistindo, vendo canais internacionais, canais nacionais, que o assunto é preparação, que o assunto é sobrevivência, e é feita uma verdadeira mística em cima desse tipo de assunto. Então, essa sequência minha de vídeos, ela tem como objetivo principal quebrar essa mística. Eu quero mostrar para o assinante do meu canal que, numa situação normal ou numa situação de sobrevivência, não importa a técnica que ele vai utilizar. O que importa, sim, é se essa técnica vai funcionar, o quanto de esforço ele vai ter que empregar para fazer ela funcionar e qual o tempo de retorno que ele vai ter. Quando você pensa num assunto de sobrevivência, você não pode pensar em técnicas complexas. Tem que ser a mais simples e a mais funcional possível. Esses dias, essa semana, eu fui questionado, eu fiz uma sequência de vídeos sobre navegação e o rapaz assim questionou, falou: olha, teu canal tal, o cara te ensina a tirar o azimuth. Nossa, que show, pensei. Azimuth, tá, mas o azimuth sem bússola, você está saindo de onde para onde? Ninguém sabe. Aí eu respondi para ele: se você pegar uma pessoa com a minha técnica, com um mapa e com uma bússola, e colocar ela num ponto, pegar uma pessoa que adquiriu a outra técnica, que é só tirar o azimuth, e colocar ela num outro ponto, qual das duas vai sair? Eu não tive resposta, mas eu sei a resposta. Hoje eu vou focar exatamente nessa questão. O que funciona quando pensamos aqui nos itens de fogo? Como vocês podem ver, eu tenho uma caixa de fósforo com alguns palitos. Eu tenho um isqueiro Bic. Eu tenho duas pederneiras, uma com barra de magnésio e a outra sem. Eu tenho um isqueiro Zippo e eu tenho um mini maçarico. O que eu uso, tá? Então não é o que é certo, é o que eu faço. E aí quem vai definir se é certo ou errado é você. Entendam, em momento algum eu estou criticando canal A, canal B, técnica A ou técnica B. Eu estou mostrando para o iniciante como funciona a coisa. Qual a vantagem, qual a desvantagem, enfim. Bom, eu vou começar aqui pelo mais complexo para um iniciante, que é a pederneira. A pederneira é essa barra aqui. Você precisa de uma outra barra de aço para gerar faísca. É isso que ela faz. Ela funciona como se fosse aquela rodinha do isqueiro. O uso da pederneira deve ser muito bem estudado, porque ela não é simples de usar. Vejam esse teste. Eu peguei aqui um pedaço de papel e vou tentar acender ele com a pederneira. Ou seja, ela não vai acender. Para você acender um fogo, uma fogueira, qualquer coisa com uma pederneira, você tem que ter um bom iniciador de fogo. No caso aqui o papel não é.
Para acender o fogo com a pederneira, você tem que ter uma bola de algodão, um ninho de passarinho muito seco, que se tiver molhado também ele não vai funcionar. Aí sim você, com uma certa facilidade, vai acender. Porém, alguns vão falar que esse tipo de pederneira, que vem com uma barra de magnésio, que se você raspa, ela auxilia você no fogo, realmente isso é verdade. Ela vai melhorar a sua condição para acender o fogo. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, uma pessoa, achei muito bacana o depoimento dele, que ele se perdeu na mata e ele falou: olha, ainda bem que eu tinha uma pederneira. Sim, ainda bem que ele tinha uma pederneira. Porém, o esforço que ele ia ter que dedicar para acender um fogo numa mata molhada utilizando uma pederneira, ele ia demandar muitas horas, com certeza muitas horas. Isso se ele conseguisse. Eu vi num outro canal, o rapaz ele faz uma raspa de madeira, ele pega a pederneira, ele fica um tempo ali, rapidamente ele acende. E eu tentei, eu fiz a mesma raspa, cortei fininho, eu não consegui. Então, pessoal, o que eu faço? Eu treino em casa, aqui eu estou numa mesa comum, eu treino essa técnica para a hora que de fato eu for usar, eu saber o grau de dificuldade que é. Agora temos aqui o fósforo. Bom, o fósforo dispensa apresentações. Eu tenho o palito com pólvora, risco, ele acende e você consegue aí fazer fogo. Mas o fósforo, ele tem uma vulnerabilidade. Ele é madeira. Ele é madeira. Então, se você pegar chuva ou pela simples umidade da região, pode ser que tanto a caixa fique molhada e ele não funcione, assim como a madeira, a pólvora, que você vai riscar, isso aqui desprende que nem fosse um sabãozinho. Então, ele é muito mais simples de usar do que a pederneira, mas também ele tem essa vulnerabilidade. Mas existem alternativas para isso. O que é que eu faço? Eu pego um palito de fósforo, mergulho ele na cera quente, ele fica impermeabilizado. Então esse aqui, mesmo que eu molhe na água, que eu faça qualquer coisa com ele, ele não vai ter umidade e ele fica muito mais seguro. E eu posso pegar essa tira de fósforo aqui, colocar num saco de estanque, em algum lugar protegido contra a umidade e contra a água, e aí eu tenho um negócio bastante seguro. Porém, outra vulnerabilidade do fósforo: se for numa região com muito vento, com uma tempestade, alguma coisa, você vai ter que ficar fazendo conchinha, alguma coisa assim, ele não vai funcionar muito bem. Alternativa para isso: você pode fazer um fósforo do tipo tocha. Tem canais aí que ensinam a colocar a raspa da pederneira, raspa de magnésio. Aqui o meu é mais simples, ele é só com parafina e barbante. Então esse cara vai acender, vai ficar um bom tempo aceso, porém ele continua sendo vulnerável a vento, a chuva. Então você vai ter que ficar protegendo e pode ser que de fato ele não funcione. Bom, esse aqui realmente ele faz parte dos meus itens de fogo. É o isqueiro Zico. Esse aqui é o modelo mais simples. Esse é um equipamento que ele já foi testado em guerra. Ele foi muito utilizado na guerra do Vietnã pelos soldados americanos. Ele produz uma chama que resiste bem ao vento e à chuva, tá? Você pode usar ele inclusive como iniciador de fogo. Você pode colocar ele embaixo ali de uma fogueira, alguma coisa, ele vai te dar uma garantia de acender fogo. É um equipamento muito bom, mesmo quando ele pega vento, ele é difícil de apagar, na chuva, tudo. Ele é muito utilizado aí por quem é fumante, porém, como tudo na vida, ele tem a sua vulnerabilidade. Você tem sempre que colocar o fluido nele.
Tem que manter ele sempre umedecido. Por quê? Como que ele funciona? Ele é isso aqui. Ele tem esse conjunto de algodão embaixo dele. E aqui você deposita o fluido. Tem que encharcar mesmo, de fato, né? Aí uma vez que ele está encharcado, você coloca ele de novo aqui no invólucro dele. Fecha. Se quiser usar, você acende. Acabou de utilizar, fechou, está guardado. Coloque ele no lugar protegido para não pegar umidade, para não molhar essa estopa dele, esse algodão dele. E eu carrego sempre uma latinha cheia extra. Então, quando eu vou sair, eu já abasteço ele, testo se ele está realmente ele está acendendo. Uma vez que ele acendeu, para mim está ok, e eu levo uma lata de fluido extra. Um ponto bastante importante, tenha certeza que você comprou um Zippo original. Tem muito aí, muitas imitações não vão atender você numa situação que você precise de fazer o fogo. Eu uso também o fluido original dele, já para não ter problema. É aquela velha história. Esses equipamentos, eles serão a diferença entre você sobreviver e você não sobreviver. Então você não vai ter o seu paraquedas de reserva, a toalha de banho da sua casa, né? Você vai ter um paraquedas de reserva, algo que você comprou, algo bom. Então, para equipamentos de sobrevivência ou até mesmo a prática de atividades mateiras, o equipamento tem que ser de boa qualidade. Além do isqueiro Zippo, eu levo sempre 2 ou 3 desse isqueiro Bic. Checo sempre se ele está cheio. Também levar ele vazio não vai resolver muito, não vai resolver nada. E esse produto aqui, ele é extremamente confiável. Ainda que ele caia numa poça d'água, que ele tome chuva, que ele molhe, e ele fique ali algum tempo umedecido, ele voltando a secar, ele volta a pleno funcionamento. Enquanto ele tiver gás, ele vai funcionar muitas e muitas vezes. Então, o Zippo é um item que eu levo sempre. O Bic também sempre levo 2, 3 Bic. Isso aqui custa baratinho. Aqui na região comprei uma cartela com 20 Bic desse. Acho que paguei R$15, R$19. É muito barato isso aqui. E compensa você ter ele no bolso, no seu kit de sobrevivência, no seu equipamento de principal, enfim, vale realmente a pena ter esse produto. Não que eu não leve a pederneira, eu levo a pederneira, mas eu levo o Bic também. E por fim, quando eu penso aqui no quesito fogo, eu tenho esses 2 maçaricos aqui, são maçaricos que eu comprei nessas tabacarias, né? São maçaricos que vêm da China. Ele funciona aqui com esse gás líquido, então eu sempre mantenho isso cheio. Custou barato, esse aqui acho que custou R$5, e esse aqui deve ter custado uns 12, 9 alguma coisa, R$12. O gás é tamanho de um tubo de inseticida, é bem grande, você dá carga milhares de vezes aqui. Esse cara, por que eu gosto dele? Primeiro, ele tem uma chama forte, ele acende embaixo de chuva, ele acende com vento e fica aceso. Ele fica aceso. E ele vai ter uma queima muito rápida. Ele tem uma queima muito rápida.
ele pode ficar muito tempo aceso. Esse aqui que é grande, se você tiver com ele cheio, ele vai durar muitos meses. Eu abasteço ele, por exemplo, usando bastante, uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio eu abasteço ele. Esse aqui eu só abasteci quando comprei. E olha que eu uso muito esses itens aqui. Então, pessoal, é assim, não é gerar polêmica, não é procurar pelo em ovo. É o fato. Você vai para uma situação, você não está com o seu modo sobrevivência ativado. Você está indo para um passeio, você está aí fazendo uma trilha, você está ali montando um acampamento. E se você tiver preparado, se você tiver itens que realmente funcionam, não são itens que A ou B ou C acha bonito, que o Joãozinho lá do canal tal falou que é muito bacana ter. Não, isso deixa para ele, está ganhando o dinheirinho dele, deixa tranquilo. Para nós que efetivamente praticamos a atividade outdoor, nós temos que ter itens que sejam de baixo custo, né, porém de boa qualidade e que funcionem. Essa é a essência. Não adianta eu ter aquele isqueiro Zippo que custou R$1.000. Não, esse aqui que custou 30, que não tem nada, que é liso, mas que é um Zippo original, ele vai me atender muito bem. O meu Bic vai me atender muito bem. O maçarico vai me atender muito bem. Então aqui eu gastei, vamos dizer, R$30, R$2,32 mais 5, 37. Pronto. Tenho aqui meu equipamento de fogo por R$37. Ainda como precaução, eu sempre levo o algodão protegido, às vezes com um pouco de vaselina para ele poder queimar por mais tempo. E eu sempre levo muitos desses algodões aqui parafinados. Eu devo levar aí numa caixinha, como ele vem compactado assim, eu levo uns 30, 40 desse aqui. Por quê? Eu posso pegar esse cara, quebrar ele ao meio, ele vai queimar aí por 15, 20 minutos mais ou menos. É tempo suficiente e chama suficiente para eu esquentar uma água, fazer um café, fazer uma sopinha, ou usá-lo como iniciador de chamas, de fogo, numa madeira molhada. Então eu coloco esse cara queimando, vou colocando ali a madeira queimada em cima. À medida que ela for secando, ela vai gerando mais fogo e vai sendo muito mais fácil de você ter ali a sua fogueira. Então, pensem assim, você não está no modo sobrevivência e você, prevenido, você não vai entrar no modo de sobrevivência. Se você tem todos os itens, tudo preparado, tudo estruturado, só se realmente alguma coisa sair muito fora do seu plano é que você vai entrar no modo de sobrevivência. Tá ok? Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. Não quero causar polêmica. Eu estou falando o que eu uso e estou mostrando para vocês o porquê que eu uso esses itens. Tá ok? Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Aguardo comentários.